Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Professor Marcos Miguel. Nessa videoaula iremos resolver juntos um problema que caiu no vestibular do ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. É um problema sobre conjuntos. Vamos ao enunciado. Sejam A e B dois conjuntos disjuntos. Dois conjuntos são disjuntos quando eles não têm elemento em comum, isto é, o conjunto de interseção entre eles é um conjunto vazio. Aí ele diz que A e B são conjuntos disjuntos, ambos são finitos e não vazios, certo? Tais que o número de elementos de P de A união P de B, esse P de A e P de B que aparece aqui, ele não fala nada no enunciado, mas o P de A seria a notação para o conjunto das partes de A, ou também conhecido como conjunto dos subconjuntos de A. Então, o número de elementos do conjunto das partes de A, união conjunto das partes de B, mais 1, isso dá o número de elementos do conjunto das partes de A união B. Então, a diferença n de A menos n de B pode assumir. Aí você vê nas alternativas, ele diz o seguinte: n de A menos n de B pode assumir um único valor, apenas dois valores distintos, apenas três valores distintos, apenas quatro valores distintos ou mais de quatro valores distintos. Então ele quer que você diga algo sobre a diferença n de A menos n de B, ok? Então vamos à solução. Aí a gente tem que lembrar que as hipóteses do problema são que A e B são dois conjuntos disjuntos, isso será importante para a solução, ok? Tais que, e essa relação aqui, essa igualdade, né, também vai ser algo que vai ser utilizado durante a solução do problema. Então vamos à solução. Está aqui as hipóteses. Dizer que A e B são conjuntos disjuntos significa dizer que A inter B é um conjunto vazio. De outro modo, A e B não têm elementos em comum, ok? E temos essa relação aqui. Observe que aqui eu tenho o número de elementos da união de dois conjuntos. P de A e P de B são dois conjuntos. Então eu tenho o número de elementos da união de dois conjuntos. Aí sabemos que a quantidade de elementos que tem na união de dois conjuntos é o número de elementos do primeiro, ou seja, o número de elementos de P de A, somado com o número de elementos do segundo, n de P de B, isso menos o número de elementos da interseção entre eles, né? Que seria P de A interseção P de B. Então ficaria o número de elementos dessa interseção. Então n de P de A união P de B, você pode transformar nisso. E ainda tem ali do lado esquerdo mais 1, que vai ser igual a n de P de A união B. Só que P de A união B não é o mesmo que P de A união P de B, ok? Então aqui eu terei que repetir. P de A união B. Então, aqui eu tenho o número de elementos do conjunto das partes de A, que é o mesmo que contar os subconjuntos de A. Porque o conjunto das partes de A é o conjunto dos subconjuntos de A. Então, contar o número de elementos desse conjunto é contar os subconjuntos de A. Essa contagem pode ser facilmente obtida, né, através da relação 2 elevado ao número de elementos de A. Então, n de P de A é 2 elevado a n de A. Analogamente, n de P de B vai ser 2 elevado a n de B. Agora, observe que quando você chega para calcular o número de elementos que tem na interseção entre P de A e P de B, ora, será que P de A e P de B têm elementos em comum?
Ele disse no enunciado que A e B não têm elementos em comum, A e B são disjuntos, ok? Como A e B são disjuntos, P de A e P de B só vai ter em comum o conjunto vazio, porque o conjunto vazio nós sabemos que é subconjunto de qualquer conjunto. Então o vazio sempre é elemento do conjunto das partes de um conjunto. Então no P de A tem o vazio como elemento e no P de B também vai ter o conjunto vazio como elemento. Logo, a interseção entre os dois vai ter um elemento em comum, ok? Então vai ser 1 no lugar de N de P de A inter P de B. Isso somado ainda com 1 vai ser igual a... Agora aqui eu tenho o número de elementos do conjunto das partes de A união B. Então isso vai ser o quê? 2 elevado ao número de elementos de A união B. Ok? Então agora passamos a ficar com a equação exponencial. A gente ainda vai ter que mexer nisso aqui, ó, nesse expoente N de A união B. Lembrando que A inter B é um conjunto vazio. A e B não tem elemento em comum, certo? Do lado esquerdo, pessoal, menos 1 mais 1 serão cancelados, né? E aí a gente vai ficar com 2 elevado a N de A, somado com 2 elevado a N de B, e isso vai ser igual a 2 elevado, número de elementos de A união B. O número de elementos da união dos conjuntos é o número de elementos do primeiro, mais o número de elementos do segundo, menos o número de elementos da interseção entre eles. Só que como a interseção entre A e B é o conjunto vazio, N de A inter B vai ser 0, ok? Não tem elemento lá no A inter B, então isso aqui é igual a 0. Então vamos ficar com o quê? Do lado direito vai ficar apenas 2 elevado a N de A. Do lado direito vai ficar 2 elevado a N de A, somado com N de B, já que N de A inter B é 0, ok? Então eu estou começando aqui pelo lado direito, vai ficar 2 elevado a N de A mais N de B. Isso vai ser igual a 2 elevado a N de A mais 2 elevado a N de B. Ok? Agora vejam, eu vou passar uma potência de 2 dessa do lado direito, uma delas, para o lado esquerdo. E aí tanto faz, certo? Vamos passar, por exemplo, 2 elevado a N de A. Então a gente ficaria com essa que já está do lado esquerdo, 2 elevado a N de A mais N de B. Isso menos 2 elevado a N de A. Aí vai ficar igual a 2 elevado a N de B. Agora observe que aqui, como N de A e N de B são número de elementos, eles são números naturais, né? Então eu vou pegar a potência que tem o menor expoente, que no caso aqui é 2 elevado a N de A, e vou colocá-la em evidência. Então eu vou pegar 2 elevado a N de A e vou pôr em evidência. Colocando 2 elevado a N de A em evidência, dessa potência aqui vai sobrar 2 elevado a N de B, ok? Porque na divisão de potência de mesma base, a gente repete a base e subtrai os expoentes. N de A mais N de B menos N de A vai dar N de B como expoente. Isso menos 2 elevado a N de A dividido por ele mesmo, isso vai dar igual a 1. E aí fica igual a 2 elevado a N de B. Agora vamos comparar os dois lados dessa igualdade, observando o seguinte, que do lado esquerdo você tem uma potência de 2 vezes uma potência de 2 menos 1. Ora, uma potência de 2 menos 1 é um número ímpar, tá certo? Então esse parênteses aqui,
o resultado dessa diferença vai dar um número ímpar. Então você tem uma potência de 2 vezes um número ímpar, dando como resultado uma potência de 2. Ora, esse número que é ímpar aqui, ele só vai poder ser igual a 1. Ele não pode ser outro ímpar, já que o lado direito é uma potência de 2, certo? Então, uma potência de 2 vezes um ímpar para dar uma potência de 2, esse ímpar é necessário que ele seja 1. Então, eu vou pegar 2 elevado a n de b menos 1 e vou igualar a 1. Aí daí segue o quê? Que 2 elevado a n de b vai ser igual a 2 quando eu passo menos 1 para o lado direito. E aí a conclusão é que o n de b ele é igual a 1, ok? 2 elevado a 1 vai dar 2, correto? Então quer dizer que n de b é igual a 1. Ora, se o n de b ele é igual a 1, para achar o n de a é só voltar em alguma equação que tenha o n de a e o n de b. A gente poderia substituir, por exemplo, nesta aqui, ó. Então, se eu substituir n de b igual a 1 nessa igualdade, a gente vai ficar com 2 elevado a n de a. Agora observe, ó, se eu troco o n de b aqui por 1, vai ficar 2 elevado a 1, que é 2, menos 1 vai dar 1. Como 1 é neutro na multiplicação, então só vai ficar 2 elevado a n de a do lado esquerdo. Igual a 2 elevado a n de b, só que o n de b é igual a 1. E aí, se 2 elevado a n de a é igual a 2 elevado a 1, a conclusão é que o n de a é igual a 1 também, ok? Aí, lembrem que no enunciado ele estava interessado em saber algo sobre n de a menos n de b. Ora, se a gente fizer a diferença n de a menos n de b, né, como os dois são iguais e iguais a 1, essa diferença vai dar igual a 0. Então, a diferença que ele quer saber algo sobre ela no enunciado, ela tem um único valor, que é o 0. Então, vamos voltar lá nas alternativas e ver qual é a alternativa correta. Observe aqui que as alternativas são... Ele quer saber algo, ó, sobre n de a menos n de b. A gente calculou isso e deu 0, né? Então, n de a menos n de b pode assumir um único valor, que é o 0. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Ok, pessoal? Então, se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a nossa próxima videoaula.